Arrascaeta, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Rafinha, Pablo Mari, Felipe Luiz, toda essa galera poderia ter sido contratada pelo Flamengo apenas com os prêmios em dinheiro que o clube faturou em 2019. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar direitinho essa matemática, assim como eu vou te falar sobre Sornosa, meia que não ficará no Corinthians para 2020, mas só deixará o clube com uma condição especial. Para fechar, preciso te falar também sobre Dudamel no Atlético Mineiro e sobre as mudanças no regulamento do campeonato chinês, o que pode influenciar e muito o futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, é bem legal ter você aqui no meu canal mais uma vez. E para começar o vídeo de hoje, antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem é apaixonado por futebol e vive dando pitaco no próprio time e até no time dos outros. É que o Sport Manager 365, para mim o fantasy de futebol mais legal que existe, permite a você escalar seu time online e pontuar de acordo com o que os caras fazem dentro de campo, jogadores na vida real. Por lá tem Campeonato Brasileiro, que já acabou, mas tem espanhol, italiano, inglês, além da Champions League. E o mais legal é que se você mandar bem nas escalações, você ainda vai ganhar dinheiro. Para participar, basta pegar o link que está aqui na descrição, você vai lá, se cadastra, valida seus dados e assim que validar os dados, já tem direito a $10 para começar a brincar. Quero começar o vídeo falando sobre as mudanças anunciadas pela Federação Chinesa para o campeonato local, para o campeonato chinês do ano que vem. A principal delas é que a partir de 2020, em vez de 3 estrangeiros, poderão ser 4 estrangeiros por partida dentro de campo. Ou seja, um estrangeiro jogando a mais do que na comparação para esse ano. Isso certamente fará com que os times chineses voltem seus olhos para o futebol brasileiro. Havia inclusive algumas negociações em andamento envolvendo times de lá com jogadores daqui, aguardando por essa definição. A partir de agora, dá para imaginar que a gente possa começar a ver uma dança das cadeiras e mais contratações de atletas nacionais jogando no futebol chinês. Outra mudança decidida a partir dessa inovação diz respeito a um teto salarial. A partir do ano que vem, nenhum jogador estrangeiro vai poder ganhar mais do que 3 milhões de euros, ou 1.100.000 por mês. Mas há uma pegadinha nessa história. Esse valor é o valor registrado em carteira, mas nenhum clube vai estar impedido, por exemplo, de pagar por bônus, de pagar por metas ou qualquer outra coisa. Então, por exemplo, o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, pretendido pelo Xangai SPG. Se ele for contratado ainda em 2019, daqui até o dia 31, o salário dele pode ser ilimitado. A partir de 1º de janeiro, o Xangai SPG não pode estabelecer um salário superior a esses 3 milhões de euros por temporada, é importante, ou seja, 1.100.000. 1.100.000 até seria compatível ao que o Flamengo quer pagar. Mas o Xangai pode estabelecer como bônus por gol marcado, por partida disputada, por título, e a partir daí poderia haver um desequilíbrio financeiro bastante grande. E já que estou te falando sobre o futebol chinês, outra informação que tem a ver com o Brasil diz respeito a Ricardo Goulart, ex-jogador do Palmeiras, que enfim conseguiu a naturalização. É mais um dos brasileiros que não vai ocupar a vaga de estrangeiro para jogar no campeonato chinês. Mas o mais importante dessa notícia diz respeito ao fato de que, enfim, a partir do ano que vem, o Ricardo Goulart poderá defender a seleção chinesa. Lá na China está rolando já há alguns meses o processo de naturalização de caras mais identificados com o país, estrangeiros que jogam há mais tempo e que podem fazer com que a seleção chinesa seja mais competitiva. Tudo para que a China possa se classificar para o próximo Mundial, em 2022, no Catar. Quero te falar agora sobre Dudamel, novo técnico do Atlético Mineiro. Ele só se apresenta no dia 3 de janeiro, quando vai assinar o contrato e será anunciado de forma oficial. Mas já dá para cravar que será o venezuelano o responsável por conduzir o Atlético Mineiro a partir de 2020. Detalhe, o salário dele será de R$250.000 por mês. O Sampaoli, que era a bola da vez antes do Dudamel, pedia R$1,5 milhão mensais. Dessa maneira, dá para dizer que 6 meses do Dudamel equivaleriam a 1 mês de Jorge Sampaoli. Olha o tamanho da economia que o Atlético conseguiu com o não dado pelo Sampaoli. Sampaoli que interessa ao Espanhol, time que briga na parte de baixo contra o rebaixamento no Campeonato da Espanha. E tem uma curiosidade de bastidores a respeito do acordo com o Dudamel. Assim que o Sampaoli disse não ao Atlético Mineiro, a diretoria passou a negociar em 2 frentes, com o Dudamel e também com Carlos Carvalhal, técnico português bastante conhecido em seu país. O
Carvalhal chegou a um acordo com o Atlético, chegou a dizer sim para o Galo, que preferiu esperar porque tinha o Dudamel como prioridade. O Dudamel chegou a se reunir com o presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, na cidade de São Paulo. Isso foi antes do sim do venezuelano. E na oportunidade o Dudamel mostrou muito conhecimento sobre o futebol brasileiro, sobre os jogadores do Galo, sobre o nível de adversários. Isso tudo chamou bastante atenção da diretoria, o que acabou determinando pela escolha do Dudamel em detrimento do Carvalhal. Goleiro de sucesso só razoável, o Dudamel vem fazendo uma ótima carreira como treinador, principalmente com as seleções de base e com a seleção principal da Venezuela. O Dudamel chegou a ser vice-campeão sul-americano com a seleção sub-17, o título ficou com a Argentina, já com a seleção sub-20 foi vice-campeão mundial, chegou até a decisão, mas acabou perdendo e assumiu mais recentemente. A seleção principal da Venezuela não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, até porque ele assume já na reta final, mas fez boa Copa América, empate com o Brasil em 0-0, em pleno território brasileiro, e a Venezuela só caiu para a Argentina no primeiro mata-mata de quartas de final da competição. A partir da confirmação do Dudamel, a diretoria já trabalha em uma série de reforços e vários nomes são pretendidos pelo Galo. Por exemplo, o lateral esquerdo Vitor Luiz e o meia Johan, dois jogadores do Palmeiras, o volante Alain, que pertence ao Liverpool, mas está emprestado ao Fluminense até o dia 31 de dezembro. Esses são só alguns dos alvos do Atlético para o próximo ano. Quero falar agora sobre Sornosa, meia contratado pelo Corinthians. No começo de 2019, chegou com enorme expectativa por tudo que havia jogado pelo Fluminense em 2018, custou caro, 11 milhões de reais, mas dentro de campo foi uma negação pelo Corinthians. Até por isso, já está decidido que ele não fica na próxima temporada. O Thiago Nunes não conta com o Sornosa e a partir daí o Corinthians passou a buscar interessados no meia equatoriano. Já existem duas propostas oficiais, do Vasco e da LDU, as duas por empréstimo, mas nas atuais condições dá para cravar que não sairá negócio. É que tanto a LDU quanto o Vasco querem o Sornosa por empréstimo, com o Corinthians pagando parte dos salários. O Sornosa ganha 350 mil reais por mês e a ideia dos dois clubes era de que o Corinthians assumisse pelo menos metade desses vencimentos. Conversei com uma fonte minha dentro do Corinthians, pouco antes de gravar esse vídeo, e ela me assegurou que não há possibilidade de acordo se o Corinthians tiver que pagar R$1 sequer do salário. Então dá para dizer que o Corinthians topa emprestar o Sornosa de graça, mas aquele clube que ficar com o equatoriano vai ter de arcar com os 350 mil reais mensais. Caso contrário, Sornosa fica no Corinthians até que pinte algum outro interessado. Vasco da Gama e LDU têm afirmado que não conseguem pagar esses 350 mil por mês. Na primeira temporada com a camisa do Corinthians, o Sornosa chegou a jogar 46 vezes, sendo 41 como titular, mas, porém, marcou um único gol ao longo de 2019. Para fechar o vídeo, quero falar sobre as premiações conquistadas pelo Flamengo ao longo desse ano bem vencedor de 2019. Foram, no total, 142 milhões de reais com as participações em todas as competições. E essa grana seria suficiente para que o Flamengo, por exemplo, tivesse contratado Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Filipe Luiz e Gabigol. Só não incluí nessa conta o Gerson, que foi comprado da Roma por 51 milhões de reais. Vou explicar direitinho essa matemática para você. Com o Campeonato Carioca, o Flamengo faturou 4 milhões e 600 mil reais pelo título. Já na Libertadores da América, foram 85 milhões de reais. Esses 85 milhões equivalem ao título, mas também às classificações fase a fase. Já no Brasileirão, foram 33 milhões de reais, também por conta da taça. O vice do Mundial valeu 16 milhões e 800 mil reais, teve ainda a participação até as quartas de final da Copa do Brasil, que valeu ao Flamengo mais 3 milhões e 100 mil reais. Somando todos esses valores, a gente chega a 142 milhões e 500 mil reais. Decidi ver quanto esse dinheiro valia e fui no balanço oficial divulgado no terceiro semestre, referente ao ano do Flamengo, para ver quais jogadores poderiam ser contratados. O Arrascaeta, por exemplo, custou 76 milhões de reais. O Rodrigo Caio custou 21 milhões, o Bruno Henrique 23 milhões e o Pablo Mari 5 milhões de reais. Esses foram jogadores em quem o Flamengo precisou investir para contratar. Outros jogadores chegaram de graça, só mediante pagamento de luvas. O Filipe Luiz, por exemplo, custou 6 milhões e 400 mil reais de pagamentos de luva. O Gabigol veio por empréstimo, mas recebeu 3 milhões de reais de luvas. Já o Rafinha, 2 milhões e 400 mil reais também de luvas.
Somando toda essa galera, a gente chega a algo na casa dos 135 milhões de reais. Ou seja, apenas com prêmios. Com aquilo que ele faturou graças às boas campanhas em 2019, o Flamengo teria capacidade para contratar toda essa galera que fez do time rubro-negro muito mais sorte. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, crítica, seja lá o que for, beleza? A gente se vê numa próxima, até!